Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. No domingo passado nós gravamos um vídeo assim muito divertido, até foi gostoso de fazer, né? Falando sobre o nosso aniversário de 1 ano aqui em Bom Jesus do Itabapoana, no noroeste fluminense, né? E claro, sempre que a gente grava um vídeo, depois a gente fica dizendo assim, ah, mas faltou tal coisa, né? Faltou tal coisa. Ah, nós esquecemos de falar, por exemplo, que lá no sul nós tínhamos teatro, e aqui a gente não tem teatro, a gente ia com frequência ao teatro, ver, né, peças teatrais, shows musicais, shows de mágica, de dança e etc, etc. Fazia parte da nossa rotina, da nossa agenda cultural, né? E aqui a gente não tem. O cinema, aqui por exemplo, um cineminha pequenininho, né? Lá a gente tinha cinemas grandes, um 3D, etc, aquelas coisas todas. E uma série de outras coisinhas pequenas que a gente percebeu que ficaram de fora. Mas uma coisa importante que ficou de fora, mas ficou de fora de propósito, é a questão da cultura cervejeira. Por que nós não falamos no vídeo passado sobre a cultura cervejeira? Porque ia ficar muito longo. Já ficou, né? Ficou aí com 40 e poucos minutos o vídeo passado. Eu não quero me alongar muito nesse também, porque sabe como é que a gente é. Você já conhece a gente, né? A gente começa a falar, não para mais, né? Então a gente queria falar um pouquinho sobre essa questão da cultura cervejeira, tá? Que é uma coisa que hoje está muito forte lá na região onde nós morávamos, e aqui não. Aqui no noroeste fluminense, mais especialmente na cidade de Campos, né? O negócio está começando agora, sabe? Um bebezinho que está engatinhando, assim. Mas essa é uma questão que ela vai evoluindo com o tempo. Eu posso dizer para vocês que há 10 anos eu também não sabia nada sobre a cultura cervejeira. Lá na nossa região também não se falava. Da mesma forma que a gente pode dizer que na Europa a cultura cervejeira está anos-luz à frente do Brasil. E lá onde nós morávamos, sul do Brasil, por se tratar de colonização massiva, né, de europeus, está assim bem à frente do restante do Brasil. Então quando a gente faz essa comparação de que lá em Santa Catarina nós tínhamos uma cultura cervejeira e aqui a gente ainda não tem, se bem que as coisas estão mudando, se bem que nesse 1 ano que nós estamos morando aqui, nós já influenciamos muito nessa questão da cultura cervejeira, porque nós fazemos cerveja em casa, porque, né, os nossos amigos estão conhecendo, né, as cervejas artesanais. Mas é fato que não é só aqui que a cultura cervejeira está devagar. É uma coisa assim, praticamente do Brasil inteiro, né? E é importante a gente falar, quando a gente fala em cultura cervejeira, a gente está falando de cerveja boa, de cerveja de verdade, que é aquele lema que, né, lá no sul é muito comum, mas que às vezes, talvez até muitas pessoas aqui nunca ouviram falar, mas é beba menos e beba melhor. Esse é o lema da cerveja artesanal. Então, quando você ouve a palavra cerveja, se o seu cérebro associa aquele líquido dourado, clarinho, quase assim transparente, que tem um teor alcoólico baixíssimo, que você bebe como se fosse água e que o preço no mercado é bem barato mesmo, bem em conta, né? É porque talvez você não saiba ainda o que é o mundo da cerveja, o mundo da cerveja artesanal, que é uma coisa muito mais ampla do que a Pilsen. A Pilsen é apenas um estilo de cerveja entre tantos estilos diferentes que existem mundo afora. Então quando você já começa a associar a palavra cerveja a líquidos mais encorpados, mais fortes ou mais amargos, mais escuros ou avermelhados, né? Com espumas mais densas, menos densas, mais carbonatado, menos carbonatado, com mais lúpulo, com menos lúpulo, você começa a perceber que existe aí uma gama muito grande de cervejas. Aí você está entrando na cultura cervejeira, onde você
degusta uma cerveja, como se degusta um bom vinho, né? Você não bebe para ficar bêbado. Você não bebe em grande quantidade, até porque o preço também é mais elevado, né? A cerveja artesanal também, por ela ser mais encorpada, por ela ser mais forte, você não bebe tanto, justamente por isso, né? Porque ela te satisfaz. Exatamente, ela já te satisfaz. E a cerveja, digamos, que vende por aí, né? Essas outras que são de Ambev e companhia, são muito ralinhas, então você nem sente, você bebe, como o Rodrigo falou, é como se estivesse bebendo água, né? Então... Exatamente. E aí tudo tem até uma jogada de marketing, né, por trás dessas cervejas. As cervejas comerciais, essas cervejas que você conhece, como a Carol falou aqui, da Ambev, elas são feitas com insumos, né, com produtos já de baixa qualidade, né? Numa quantidade assim menor, é mais água, né? Água e pouco lúpulo, pouco malte, tá? E aí, para complementar o malte, colocam-se outros produtos. Por causa do... Isso, para ficar mais barato, tá? Mais barato. Como o arroz, o milho. Então fica muito fácil. Quando você pega o rótulo de uma cerveja no supermercado, ou até a latinha, né? Que está escrito ingredientes, algumas dizem mesmo milho, arroz. Está escrito lá, essas palavras. Outras disfarçam escrevendo carboidratos. Cereais não maltados. Isso. São formas que eles encontram para mascarar, mas que na realidade você sabe que não é uma cerveja puro malte. Não é uma cerveja que tem ali água, malte, lúpulo e levedura, né? Isso é uma cerveja de verdade. Eles colocam vários outros produtos ali, vão misturando para render mais, para ficar mais barato. E aí fazem a propaganda que diz assim, que a cerveja boa é aquela que é consumida estupidamente gelada, né? Bom, se você toma um líquido estupidamente gelado, as papilas degustativas não funcionam. Ou seja, você não sente gosto de nada. Se é para você tomar uma cerveja estupidamente gelada, melhor tomar água. A água é a melhor coisa para matar a sede, não é verdade? E você nem fica bêbado, né? Tomando água. Tá? Melhor tomar água. Já a cerveja artesanal, você tem as faixas de temperatura conforme o estilo. Algumas são para ser consumidas entre 4 e 7 graus, outras acima disso, né? Tem cerveja que praticamente pode ser consumida em temperatura ambiente, dependendo do seu ambiente, né? Se for lá no sul, que é mais fresquinho, ok? Então essa questão do comercial, da cerveja comercial e a questão da cerveja artesanal. Cerveja artesanal não quer dizer necessariamente que ela seja feita em casa, né? A nossa é uma cerveja artesanal caseira. Nós fazemos cerveja em casa, com aquelas receitas antigas da vovó, né? E a gente coloca no papel e vai lá e faz, mão na massa e fazemos em casa. Pequenas quantidades, feitas em muita oração, né? Em família. Em família, né? Com muito carinho, né? É um artesanato mesmo. O produto final sai para você, tem um preço um pouco mais elevado, é verdade, como todo artesanato, mas é um produto de extrema qualidade que você não vai encontrar em lugar nenhum. Agora, voltando para a questão da cultura cervejeira, né? Lá na nossa cidade, era muito comum você ir ao supermercado e encontrar uma porção de rótulos de estilos diferentes de cerveja na prateleira do supermercado. E a preços bem acessíveis. Cervejas artesanais, em diversidade, tá? Qualidade, coisa boa e preço baixo. Aqui, raramente, você encontra uma cerveja artesanal no supermercado. É muito, muito difícil. E quando encontra, o preço está lá nas alturas, né? E quando não é cerveja que vem lá do sul, né? Como tem cerveja que a gente não vai dizer a marca aqui, mas vem lá de Blumenau para cá. Então a questão de produção aqui mesmo ainda está fraco.
Está mais forte no Espírito Santo, pelo que a gente notou, né? A gente fez uns passeios aí, foi em alguns mercados. Parece que tem mais cervejarias artesanais no Espírito Santo do que aqui. Mas é como eu falei, é tudo um processo. E a gente espera também poder contribuir com esse processo para que essa cultura cervejeira cresça aqui. Nós viemos da cidade de Itajaí, nós já falamos várias vezes em vários vídeos. Itajaí fica do ladinho de Blumenau. Então quem mora em Itajaí está o tempo todo em Blumenau, né? Que é ali do lado. Ainda mais para nós que gostamos da cultura alemã, né? Blumenau é uma cidade que foi colonizada por alemães, né? Foi colonizada pelo Dr. Blumenau. Os parentes da Carol vieram logo na segunda leva, né? Depois que veio o Dr. Blumenau, o segundo navio já vieram os parentes da Carol. Então a gente tem ali a avó, que a gente gosta muito de visitar em Blumenau. A Oktoberfest, né? Que é uma festa assim nacional da cerveja, e a gente participa bastante. Claro que Blumenau também tem o Festival Nacional da Cerveja. Em outra época. Em outra época, onde daí você tem os lúpulos, os insumos, né? Tudo para você escolher, os maquinários, né? Das cervejas. Os workshops, né? Tem uma série de coisas. E Blumenau é considerada a capital nacional da cerveja. Então você vê como a questão da cultura cervejeira naquela região ali é bem diferente daqui, não é mesmo? Então uma outra coisa muito comum na nossa cidade lá e nas cidades vizinhas eram lojas que vendiam equipamentos e insumos para quem quisesse fazer cerveja em casa. Gente, tem de tudo, tá? Lojinhas pequenininhas, mas que você encontra tudo quanto é tipo de panela, de maquinário, né, de estilos de malte diferentes, né, de lúpulos, de fermentos, tudo, tudo, tudo. Quando nós chegamos aqui, uma das primeiras coisas que eu fui procurar, e não achei. Não achei loja vendendo esse tipo de produto. Nem aqui e nem nos arredores. Aí, graças ao bom Deus, eu fui apresentado, né, a um jovem professor cervejeiro, né, que hoje é um grande amigo ali de Campos, que ele revende algumas coisas, né? Ele compra e revende algumas coisas. Mas assim, lojas de insumos cerveja tinha em tudo quanto é lugar lá. Tinha mesmo. Muitas, até em muitas. Trailer a gente já viu, né? Muitas mesmo, né? Trailer. Então você não ficava sem fazer cerveja. Muitas coisas aqui, para poder fazer a nossa cerveja, eu tive que comprar pela internet. Muitas coisas. Mas como eu falei, compro algumas coisas ali em Campos também, embora não seja, né, uma loja, né? E quando a gente comecei a procurar aqui na internet, não tinha, só tinha lá na capital, né? E uma coisa interessante também, eu me lembro ainda hoje, né, a primeira vez que eu tomei cerveja artesanal, cerveja de verdade, foi numa festa, na Oktoberfest, e nós naquela noite tomamos, eu não sei dizer assim quantos estilos diferentes, né? Mas cada copo era totalmente diferente um do outro, né, meu bem? Então ali a gente começou assim, poxa, mas isso aqui é uma coisa diferente, isso aqui é especial. E aí a gente vai entrar no vídeo de hoje, a gente gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, porque também muita gente não sabe, não conhece, também sobre um pouco mais dados assim, técnicos das cervejas, não é? Tá, já que você falou de que cada copo, né? Na Oktoberfest, você toma uma cerveja num copo de plástico, né? Ou se você leva o seu caneco. Isso. Mas é interessante você saber que cada estilo de cerveja tem um copo apropriado. O copo de foi... vidro. De vidro. O copo ele foi desenhado, então ele tem um designer específico para receber aquela cerveja. E você nota claramente a diferença. Você tomar uma cerveja num copo e tomar uma cerveja num outro copo que não é o próprio para ela. É muito diferente. Então você vê como esse universo ele é grande. É muito grande, né? Exatamente. Então a gente começa pela questão das escolas. Carol, quantas escolas cervejeiras existem? São 3 escolas tradicionais, mas foi incluída uma, né? A quarta já está sendo mais aceita contemporânea, né? Também, né? Então E quais seriam as 3 tradicionais, Carol? A alemã, A alemã, a belga e a
inglesa. Inglesa, claro. Isso, né? Isso. Alemã, belga e inglesa. E a que foi adicionada agora recentemente, Americana. a americana. Muito bem. Quando a gente fala em escola alemã, não quer dizer que é só o país, a Alemanha, tá? Tem toda uma regiãozinha ali em volta da Alemanha, né? Inclusive a Pilsen, que eu estava citando agora há pouco, né? Que é um estilo Pilsner, é um estilo tcheco, né? Faz parte da escola alemã. Na escola alemã, tem até uma lei específica, né, Carol? Exatamente. Fala um pouquinho sobre a lei, Carol. Então, a lei, essa é uma lei, gente. Imagina você estar, né, vivendo num lugar que existe uma lei para determinar como deve ser uma cerveja. Essa é a lei da pureza alemã, de 1516. Então, vocês veem, a gente está no ano de 2020 agora. Hoje, né, gravando esse vídeo. Mas essa lei, ela foi promulgada lá em 1516. É a Reinheitsgebot. Reinheitsgebot, exatamente. Lei da pureza alemã. Lei da pureza. Que vende cerveja aqui no Brasil, né? E ficou até nacionalmente conhecida também por investir em marketing e aumentar a produção. Ela tem no próprio rótulo essa, de acordo com a Reinheitsgebot, que é a lei da pureza alemã da cerveja, de 1516. Então tá, vamos ver se daqui pra frente a gente não fala mais marca nenhuma, porque a gente não tá ganhando pra falar a marca da cerveja, tá? Só Heimann Beer. Mas várias cervejas têm essa informação de acordo com a lei da pureza alemã. Inclusive a nossa também tem, né? E o que é essa lei? Essa lei ela vai dizer quais os ingredientes tem que ter numa cerveja para ela ser considerada pura. Isso aí. Né? E como o Rodrigo falou, quando você vai lá ao mercado comprar a sua cerveja, você vira o rótulo, porque isso não vai estar na parte da frente. Às vezes vai estar na letrinha miudinha. Vai estar na letrinha miudinha lá atrás, vai ter os ingredientes da cerveja. E para uma cerveja ser considerada pura, de acordo com a lei da pureza alemã de 1516, ela precisa ter só 4 ingredientes. É água, malte, lúpulo e levedura, que é o fermento. Né? Lembrando que quando a lei surgiu, ainda tinha-se dúvida em relação ao fermento, tá? Então, era só água, malte e lúpulo. Depois é que foi acrescentado, mais tarde, a levedura. Então, na escola cervejeira alemã, o estilo mais produzido é o estilo Lager, tá? Tem algum exemplo, além da Pilsen, Carol, que você lembra aí das Lagers? A Bock, né? Uma cerveja escura. Ela é a Heller. Que mais? Schwarzbier. Sim. Schwarzbier, né? Então tá. Então ali a gente encontra também na região da Bavária as Weiss, né? Que são as cervejas de trigo. E que também são as mais consumidas na Oktoberfest da Alemanha. Lembrando que este ano, devido ao vírus chinês, não haverá Oktoberfest na Alemanha. E nem no Brasil, né? Provavelmente. No Brasil ainda não foi confirmado, né? Eles disseram, a última notícia é de que foi adiado, mas não cancelado. A gente espera que tenha ainda, mas né, vamos ver o que vai acontecer. Muito difícil, tá bem? Né? E essa informação de ser lager ou esses outros estilos que a gente vai ver, você encontra no rótulo. Tudo no rótulo da cerveja você vai ver que... E cada uma, por ela ter um processo de feitura, digamos assim, diferente, então, de fermentação diferente, de maturação diferente, elas são completamente diferentes entre si. Sim. Não é mesmo? Essas cervejas, todas elas. Aí, por exemplo, na escola inglesa, né? Uma das características das cervejas inglesas, da escola inglesa, é que elas são menos carbonatadas. Ou seja, não faz aquela espuma toda no copo, não tem aquela quantidade grande de bolhas, né? São cervejas geralmente mais escuras, mais fortes, como por exemplo a Porter, né? A cerveja Porter, que nós produzimos aqui também, é uma cerveja bem escura, bem encorpada e que tem uma carbonatação bem baixinha. Sim, a Stout também, a Pale Ale, né? Muita gente vai falar Pale Ale, mas não. A pronúncia é Pale Ale. E a famosa IPA, que muita gente fala IPA, mas que significa Indian Pale Ale. Isso, que seria... Que é a nossa favorita. Que seria a cerveja inglesa que foi feita
para ser levada para a Índia, né? Então, quando eles iam naquelas viagens para a Índia para buscar lá condimentos, né, especiarias e tal. Era muito longe, muito né? longe. Vários dias de viagem. A cerveja estragava, então tinha que colocar mais lúpulo. Isso aí, eles acrescentavam mais lúpulo para poder conservar mais a cerveja. Exatamente. Aí saiu essa maravilha, né? Exatamente. Que a IPA, né? Como a cara falou, tinha gente que fala IPA, né? É IPA, porque é Indian Pale Ale. Ela é uma cerveja mais lupulada, mais amarga, né? Muito saborosa. Uma delícia. Né? É a favorita do nosso coração. Uhum. E a escola belga, Carol? O que a gente tem para falar sobre a escola belga? Bom, lá de toda a escola belga são produzidas cervejas de alta fermentação, né? E com muitos condimentos, tá? Então cervejas com casca de laranja, com coentro, com canela, flores, né? Com hibisco, com várias coisas diferentes, né? Com vários condimentos diferentes. Geralmente vem da escola belga, tá? Então, os condimentos, a alta fermentação e o teor alcoólico bem elevado. Consequentemente, como ela tem uma alta fermentação, e alta fermentação a gente quer dizer em altas temperaturas, né? Então você pode esperar, tá, que vai vir cerveja com mais de 10% de teor alcoólico aí. A triple, a quadruple, a double, né? Essas cervejas são nesse estilo. E aí você encontra também as cervejas dos monges trapistas, né? Que são as melhores cervejas do mundo produzidas pela Igreja Católica, né? Pelos monges, tá? Então também é uma característica da escola belga. E essa escola mais nova agora, a escola americana, o que teria de uma característica dela, Carol? Então, a escola americana, por ela ser mais nova, né, ela ser contemporânea, ela então acabou fazendo uma releitura de todas essas outras. Tá como se fosse reinventando, né? E colocando assim ingredientes próprios, né, já plantados, cultivados em solo americano. Isso mesmo. E aí, então, é feito, por exemplo, American Pale Ale, né? Então eles colocam esse American na frente do nome do estilo da cerveja para determinar que ela é. Uma coisa que tem que ficar claro, por exemplo, é a questão do lúpulo, né? O lúpulo é uma flor, tá? Só que ele tem uma variedade imensa, porque conforme a região onde você planta, conforme o solo, conforme a temperatura, ele vai gerando novos tipos de lúpulo. Então, nos Estados Unidos é muito comum lúpulos do tipo Citra, Cascade, Amarillo, né? E as mesmas receitas inglesas, americanas, mas com... americanas não, desculpa. Inglesas, alemães, belgas, mas com esses lúpulos americanos já ficou diferente. Isso aí. Né? E aí também já tem um novo nome, né? Você não pode chamar, por exemplo, se você faz com o lúpulo ali, o Cascade, são esses, né? Isso. O Citra e tal. Citra, Amarillo. Né? Se você faz com esse tipo, então você está fazendo uma American Pale Ale, não né? uma Pale Ale, né? E tem uma cerveja aqui também muito gostosa, que a gente já provou, que é a American Barley Wine, né? Que é bem gostosa também. Bem gostosa mesmo. Mas todas elas, tem a American Indian Pale Ale, né? Que eles botaram Porter, né? Então, geralmente coloca o American na frente pra gente saber, né? Que faz parte aí dessa escola americana, dessa releitura aí das cervejas, ok? Isso mesmo. Muito bem. E tem uma cerveja dessas da escola americana que é uma novidade aí, que é bem bacana, que é uma cerveja feita com abóbora, né? A Pumpkin. É a Pumpkin, né? Feita com abóbora. Muito bacana também, né? Porque nos Estados Unidos tem muita plantação de abóbora, então ficou assim bem típica americana mesmo, tá? Quando a gente fala em malte, gente, já que eu falei do lúpulo, né? Rapidamente, quando se fala no malte, a gente está falando de um cereal, tá? Então nós vamos ter o cereal que pode ser o trigo, né? Pode ser a cevada, né? E também pode ser a aveia, mais raramente em algumas receitas. Mas geralmente a cevada ou o trigo, tá? E ele vai passar, esse cereal vai passar por um processo que é a malteação, onde depois de ser colhido, ele é colhido molhado, ele vai para um silo, né? E lá dentro ele vai secando, tá? Então de forma artificial, né? Com fornos, ele vai secando. Então, conforme a quantidade de tempo que ele vai ficar secando, ele vai escurecendo o malte. O grão vai ficando mais escuro. E aí vai dando
tipos de malte diferentes. Aí você tem uma lista imensa de maltes. É o mesmo grão, né? Desde o mais clarinho até o mais escuro, né? Faz uma paleta de cores. E aí, conforme a cerveja que você vai fazer, tem um tipo de malte específico para você utilizar. Isso aí. Falamos das escolas, né? 4 escolas. Vamos falar das famílias, tá? Sei que o vídeo já está ficando grande, né? Mas quais são as famílias que nós temos? Nós temos as ales, nós temos as lagers e nós temos a lambic, né? Então, a ale, nós estamos falando de alta fermentação. Alta fermentação quer dizer que o fermento ele vai agir no malte, né? Vai comer o açúcar do malte na parte superior do barril, então alta, tá? E esse processo vai acontecer em temperaturas mais elevadas, entre 18 e 24 graus, correto? Então, alta temperatura, tá? Parte superior do barril e a cerveja, então, vai ter uma alta graduação alcoólica. Tem uma graduação alcoólica mais alta e pode ser consumida numa temperatura mais elevada. Não precisa tomar ela tão gelada, né? As lagers, né? Já tudo o contrário. Baixa temperatura, baixa fermentação. Então é a parte inferior do barril, é lá onde ela vai fermentar. Ela vai fermentar perto de 0 graus, né? A graduação alcoólica vai ser mais baixa, entre 3,5, né? 4,5. E também, na hora de consumir, temperatura mais baixa, né? Que é o caso da Pilsen. Por isso que o pessoal toma a Pilsen bem geladinha, né? E já a Lambic é uma coisa bem mais rara, né? Demora muito mais tempo para fermentar, etc, etc. Os barris eles são deixados sem tampa, deixados abertos. Geralmente são barris de madeira, né? E eles são abertos para quê? Para capturar as leveduras naturais, as leveduras selvagens, as bactérias que estão no ar, que vão fazer com que aquele malte se transforme ali em cerveja, aquele mosto se transforme em álcool, né? Esse é um processo que é mais parecido com como começou a cerveja, quando descobriram a cerveja. Sim. Aqui no Brasil o que reina, né, digamos assim, mais conhecida é a cerveja Pilsen, até por conta de toda a questão da Ambev, né, que vende essas cervejas assim mais baratas, enfim, é mais popular esse estilo. Então, quando as pessoas começam a tomar cerveja, já começam na Pilsen, porque ela é, né, a mais comum, digamos assim, aqui. Agora, é importante a gente falar também que a cerveja, ela é um alimento. Isso. Muita gente não acha que não, vai discordar, mas a cerveja é o pão líquido. Exatamente, não é? Né? E tanto é que monges na Europa costumavam passar a quaresma inteira sem comer absolutamente nada, mas bebendo cerveja todo dia. Né? Exato. Então, porque a cerveja ela alimenta. E além de alimentar, a cerveja também é considerado remédio. Tá? Acredita-se, né, que a cerveja ela tenha surgido lá na região da Suméria, né? Quando o pessoal começou a plantar os primeiros grãos, né? Deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários e a cultivar os grãos e guardavam os grãos em silos, né? E de repente esses silos ficaram lá destampados e saíram para caçar alguma coisa, fazer outra coisa, depois choveu, molhou, encharcou aqueles grãos lá e ficaram aquelas bactérias, aquelas leveduras selvagens, invadiram aquilo ali e começou a fermentar. E quando eles voltaram lá da caçada, encontraram aquele líquido que ali tomaram e sentiram que dava um negocinho legal, dava um grau, né? Uma sensação diferente e meio que gostaram da história e começaram a produzir, né? Mas de fato a cerveja se consolidou no Egito Antigo, né? Era uma bebida considerada sagrada pelos faraós, etc, etc, considerada como remédio. Existem muitos livros antigos egípcios em que tem receitas de remédio, e nessas receitas você encontra lá a palavra cerveja, né? Encontra inúmeras vezes. E os monges católicos, na Idade Média,
é que descobriram uma forma de preservar a cerveja por mais tempo, acrescentando algumas especiarias. Algumas vezes usavam gengibre, algumas vezes usavam uma outra planta, até que chegaram no lúpulo, que é usado até hoje. Mas claro, para falar de catolicismo e cerveja, nós vamos fazer um outro vídeo, né? Porque já ficou muito grande esse vídeo e é interessante que a gente trouxe algumas curiosidades, né, para quem não conhecia, tudo mais, para você ficar também curioso, mais curioso, né, querer saber mais sobre esse universo cervejeiro que é tão amplo, tão vasto e tão delicioso. Um brinde! Ein Prosit! Der Gemütlichkeit!